Bom dia, boa tarde e boa noite a todos que estão participando da disciplina de planejamento digital. Hoje nós iremos falar um pouco sobre ortodontia digital. Ortodontia digital faz parte dessa gama maravilhosa que já não é tão nova da odontologia digital e onde nós iremos abordar hoje nessa aula e depois poderemos praticar um pouco ao final, ao término dessa aula, com a parte 2 dessa aula. Tá ok? Então sejam todos bem-vindos, espero que eu possa ajudar para que vocês compreendam um pouco desse mundo da ortodontia digital. Então, para a gente começar, pessoal, a gente pode entrar numa definição do que seria a ortodontia digital, né? A ortodontia digital nós vemos como um tratamento ortodôntico que ele não é mais planejado somente com as cefalometrias, com a parte da ortodontia convencional. A gente vai alinhar a isso, né, ao tratamento, ao planejamento diagnóstico, um planejamento através de softwares de computador. Então, antigamente você fazia uma setup através, né, somente do que a gente chama de setup manual, fazia o diagnóstico, planejamento através das radiografias. Hoje em dia a gente consegue aliar a isso um software de computador, onde a gente vai conseguir fazer então um setup digital e através desse setup tentar realizar o tratamento já prevendo como ele estará no final. E a gente pode dar o nome disso de planejamento ortodôntico final. Então eu vou tratar meu paciente já sabendo muito próximo de como ele vai terminar o tratamento. Isso traz para a gente muito mais previsão. Imagine você, né, que vai colocar um aparelho, já tem todas as suas queixas e aí agora a gente vai poder tratar o caso e já ver como ficará o final do tratamento e você, como paciente, poderá aprovar, não aprovar, modificar através dos estudos ortodônticos, né, das metas ortodônticas de oclusão e a estética querida ou desejada ao final do tratamento. Então, como seria o planejamento ortodôntico final? Antigamente, como vocês podem ver nesse artigo, que nem é tão antigo assim, de 2002, né, a gente pode ver que o planejamento era feito através de um setup manual, ou seja, a gente cortava, né, tinha uma serrinha, cortava, troquelizava cada dentinho do paciente, colocava cera e a gente ia planejar como esse tratamento ortodôntico poderia ficar. Então a gente ia planejar como iria fazer, se iria fazer extração dentária, se iria distalizar, se iria mesializar, se ia angular dente através disso. Isso era uma técnica que dava muito trabalho. Imagine vocês pegar cada dentinho desse, cortar, colocar cera e reposicionar na posição que eu queria. Além disso, ao terminar o tratamento ortodôntico, normalmente haviam muitas dificuldades, porque, por exemplo, um dente que a gente planejou colocar num canto, com o meu aparelho, né, eu, como ortodontista, não consegui deixá-lo na posição exata que eu queria. Por exemplo, um dente que tinha que distalizar, ou seja, ser posicionado mais para posterior na arcada dentária, o dente acabou não indo tanto ou não foi, ou foi demais, né? Vai depender do que a gente está planejando. E aí no final a gente poderia ter normalmente alguma coisa aproximada, mas poderia também não chegar nem perto do que foi planejado. É isso que a ortodontia digital tenta mudar. Não é somente a questão de não usar mais brackets, né, usar somente alinhadores, mas sim tentar fazer com que o resultado final seja
mais próximo do ideal. Então vamos lá. O que precisa, né? O que eu preciso ter para fazer um alinhador? A gente precisa, pessoal, das placas de acetato, eles que vão ser os alinhadores ou similares, né? Tem empresas que fazem outros tipos de alinhadores, e esses alinhadores têm outros produtos misturados ao acetato ou são feitos de outros materiais, tá? E elas têm que ser rígidas ou semi-rígidas para conseguirem promover, o que a gente pode dizer, para conseguirem promover a movimentação. Além disso, elas têm que se adaptar perfeitamente às arcadas, então cada alinhador ele tem que ter feito sob medida. Eu não posso ter distorções que às vezes podem vir a ocorrer quando a gente realiza moldagens, ou seja, a evolução dos sistemas digitais permitem isso cada vez mais, com maior precisão a cada dia que passa, tá? Eles devem promover, então não pode ser um alinhador fraco que não vá promover a movimentação, que é exatamente o que a gente precisa, e tem que ser durável. Não posso colocar uma coisa na boca do paciente que vai durar aí um dia na mastigação, na movimentação, não digo na mastigação durante a alimentação, mas nas movimentações mandibulares normais do dia a dia, elas deixarem de funcionar, né, ou quebrarem. Devem ser biocompatíveis, tá? Não podem causar alergias ou problemas ao paciente e também não podem machucar. Por exemplo, se eu usar uma placa, ela está movimentando meu dente, mas está cortando minha boca, está criando aftas, está fazendo eu não ter mais um dia a dia normal, tá? E aí, antigamente a gente fazia, né, esses alinhadores, eles não são novos, né? O que é novo, que nem é tão novo assim, algumas empresas já têm alguns anos fazendo isso, são a divisão dos manuais e dos digitais, né? Então os digitais são relativamente novos, mas antigamente a gente já usava os manuais, como a gente pode ver nessa empresa, o Exix, que foi um dos primeiros que eu conheci, que já utilizavam alinhadores e a gente fazia esses alinhadores. Normalmente eu utilizava quando a gente ia fazer, né, terminava o tratamento, faltava um pouquinho, o paciente ainda estava achando ruim um dentinho, por exemplo, o dentinho ainda precisava ser modificado, né, ainda precisava girar mais um pouquinho, ele ainda estava mais para fora, então a gente usava muito esse aparelho para corrigir, tá certo? Então a gente, como vocês veem aí nesse artigo, né, a utilização do sistema Exix nas reabilitações, por exemplo, ia colocar um implante, mas ainda estava precisando de um espacinho, o lateral que a gente ia colocar um implante ainda estava com o espaço bem fechado, então a gente conseguia usar um Exix para aumentar um pouquinho de um espaço, mas sempre, pessoal, com movimentações pequenas. Então a gente tinha muita dificuldade de fazer tratamentos mais complexos porque era totalmente manual, então era muito trabalhoso, na verdade, é uma mão de obra gigantesca para a gente fazer movimentações maiores. Por exemplo, a gente fazia uma movimentação, em 10 dias a gente ativava essas placas, em mais 10 dias já tinha que fazer outra placa, porque já tinha chegado no limite, mas ainda não era o limite que eu queria movimentar mais o dente. Então os aparelhos manuais, os alinhadores manuais, eles funcionavam, né? Funcionam até hoje, né? Tem diversas formas ainda de se fazer, mas realmente eles não são aparelhos para tratamento mais complexo, né? A gente consegue fazer mais pequenas movimentações, refinos, né? Acabamentos de tratamentos realizados com aparelhos. Eis que surge então com a Invisalign, né, o primeiro sistema de tratamento real, completo com alinhadores, né? Então, após a evolução aí das impressões 3D, das impressoras e dos softwares, o software da Align é um dos melhores softwares hoje para desenvolver alinhadores, isso não dá para negar. O software deles consegue planejar de uma maneira mais evoluída do que outros, né? A evolução, que a gente pode dizer, a evolução de dados, eles têm mais dados,
né, armazenados, então eles já têm um know-how maior para o tratamento com eles, tá? Então, com esse software, aquele setup que a gente viu há pouco tempo atrás, eles começaram a ser feitos não mais com aquela serrar, aquele modelo de gesso, mas a gente começa a fazer isso por meio de computador. E aí, quando faz isso através de computador, né, que é muito mais fácil, o computador, os softwares começam a entender como, né, através do software, como que do início eu consigo chegar nesse final. E é esse princípio que os softwares de alinhadores invisíveis, né, os alinhadores, trazem para a gente conseguir realizar esse tratamento mais complexo. Tá? Então surgiu a possibilidade de realizar os setups digitais, né, deixando que o tratamento pudesse ocorrer inteiramente por meio dos alinhadores. Tá? E quais são as características desses alinhadores digitais? A gente tem o tratamento mais previsível, tá? Porque olha aqui, tá vendo essa primeira imagem como o paciente chegou. E essa última imagem é como o paciente vai ficar, né, a parte de cima da imagem, como o paciente vai ficar e isso tudo através somente do setup digital. Então ele veio no software, pegou a primeira imagem, deixou do jeito que ele queria, através de todos os princípios de oclusão, deixou do jeito que ele queria, e aí o software por si só fez a quantidade, por exemplo, de alinhadores que ele vai precisar para sair de um canto e chegar no outro e quantidade de tempo. Então isso traz maior previsibilidade. Então eu sei que daqui ele vai para cá, né, da imagem 1 vai para a imagem 2, sem precisar, como é que eu posso dizer, sem precisar ter um tratamento com aparelhagem fixa. Tá? Então isso trouxe maior possibilidade de tratamentos, né? A facilidade muito grande para criar essas placas, porque a gente pode, além de fazer no consultório, sem precisar mexer, só usando uma impressora 3D, né? Além de criar possibilidade de terceirizar, por exemplo, eu faço no meu consultório o FC Align, né? Então, se alguns colegas meus falam, Felipe, eu fiz aqui um paciente, eu quero fazer os alinhadores. Eles me mandam, eu no meu consultório faço os alinhadores e devolvo para o colega, entendeu? Já que ele não sabe mexer em computador, ou o paciente, o dentista, o colega, não quer ter esse trabalho não tem uma impressora, não quer ter o trabalho. Então ele compra os alinhadores de mim, um terceiro, e faz o tratamento dele. Tá? Mas também tem a possibilidade de você realizar no consultório, que assim como eu faço, eu uso a empresa, por exemplo, Invisalign, para casos que eu considero mais complexos, e uso a minha, né, o FC Align, para fazer os tratamentos menos complexos ou mais simples. Né? E a possibilidade, pessoal, da gente ter o baixo custo. Às vezes você faz um investimento em impressora, numa prensa a vácuo, e consegue fazer os seus alinhadores, tá? E além aí pode também ser caro. Por exemplo, se eu quero fazer um Invisalign, a gente sabe que um tratamento com Invisalign para o dentista, né, para o ortodontista, ele já vai sair na base de R$7.000 para pagamento. Né? Então eu não consigo pagar, né? Eu não consigo cobrar menos que isso, porque isso já é o custo, por exemplo. Então pode ser barato, mas também pode ser caro. E como é o fluxo, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o escaneamento do paciente, depois vou fazer o planejamento, eu ou um terceiro, depois vou fazer a impressão das minhas placas, por exemplo, no caso que deu aqui 15 placas, ele vai imprimir a sequência de 15 placas do tratamento de acordo com o que você quer, né, de acordo com o resultado final que você quer. Depois que eu tenho as placas, eu vou fazer, quando eu tenho os modelos, eu vou fazer as placas. Quando eu tenho as placas, é só eu chegar para o meu paciente e fazê-lo usar de acordo com as minhas indicações. Por exemplo, se eu tiver que fazer algum desgaste, se eu tiver que fazer algum attachment e tudo mais, eu vou ter que fazer isso no consultório. Como a gente pode ver aí na paciente,
no dente 23 um attachmentzinho, tá? Mas e aí, como é que a gente faz esses alinhadores? O alinhador em office, pessoal, é um tipo de alinhador muito tranquilo de ser feito, tá? Dá para todo mundo fazer, tem que ter um investimento e algum tipo de estudo. Por exemplo, antigamente a gente tinha os ESICs, que é um tipo de sistema de bolha abaulamento, que a gente chama, que ele era todo manual, mas não tinha software. Então hoje em dia a gente surgiu os softwares e aí eu consigo fazer esse planejamento. Tanto também as impressões eram muito complexas. Eu fazia uma impressão 3D, eu tinha que mandar, aqui no Brasil a gente tinha que mandar para Brasília para eles fazerem uma impressão 3D. Então tudo isso com as impressoras 3D pequenas, menores, a gente consegue fazer com que tudo isso seja realizado no consultório. Por exemplo, alguns softwares de planejamento. A gente tem o próprio software da Invisalign, né? Para ter esse direito de acesso a esse software, você tem que fazer o curso da Align, que na verdade não é um curso, é mais uma licença, um credenciamento para você usar. Então você paga o valor que eles pedem, você se cadastra, né? Eles lhe ensinam a usar o software e você começa a utilizar. A gente tem também o BSP, tem o Arcform e todo dia que eu entro no computador, na internet aqui, aparece um software novo para fazer planejamento, tá? Então aí você tem que escolher o que você melhor se adapta. Eu uso muito o BSP e o Invisalign, que são as duas formas que eu trabalho. O Invisalign quando eu vou fazer uma produção terceirizada e o BSP quando eu vou fazer para mim ou para os meus colegas, né, que vão fazer tratamento. E aí os alinhadores em office, ele pode ser em office total ou os terceirizados, né? Eu vou usar o software que eu tenho que usar para cada um dos casos. Em office, como eu falei, eu uso o BSP, então eu planejo tudo e executo tudo, tá certo? Então eu vou fazer todo o passo a passo que eu vou mostrar aqui a seguir. E se eu for terceirizar, em alguns casos eu não gosto de fazer no meu consultório, por exemplo, se for um caso muito longo, que vou usar mais de 50, 80 alinhadores, não vale a pena para mim, dá muito trabalho. Eu vou terceirizar, por exemplo, eu terceirizo com a Invisalign. Então eu vou usar o software da Invisalign e aí o que é que eu tenho que fazer? Eu só vou descrever o que é que eu quero. Eu quero que o canino vá para a classe 1, então eu não quero mexer na relação canina nem relação molar, eu só quero alinhar, quero girar tal dente. E aí vou fazer meu tratamento, eles vão fazer, né, eles vão avaliar, vão realizar, vão no software, o pessoal da Invisalign mesmo, os técnicos da Invisalign que vão fazer o planejamento, vão me mostrar, eu vou aprovar ou desaprovar. Se eu aprovar, eles fazem tudo e só me enviam, e aí eu vou lá com o meu cartão de crédito e faço o pagamento para eles. Então, é basicamente isso que a gente tem que saber. O in-office você consegue fazer no seu consultório, às vezes dá muito trabalho. O Invisalign é um exemplo de terceirizado, mas tem diversos outros, como o ClearLine, né, o Art Correct, o Clear Correct, tem várias empresas que fazem isso. A Invisalign é somente a pioneira e a mais conhecida mundialmente, né? Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro passo, pessoal, para a gente fazer um alinhador é conseguir o arquivo digital, tá? Que a gente vai precisar de um arquivo STL. STL é um arquivo, né, de computador, onde ele é um arquivo 3D, então ele tem altura, largura e profundidade, tá? E como é que eu vou conseguir o STL? Através do meu escaneamento. Para alinhadores, pessoal, eu só aconselho usar escaneamento intraoral, porque eu evito a distorção, por exemplo, de uma moldagem que eu vou fazer. Às vezes, se eu faço uma moldagem com alginato, vai ter uma distorção de alguns %. Vou vazar, vai ter outra distorção, na verdade, uma expansão aí de mais alguns %. E depois eu vou ter que escanear no scanner de bancada. Então aí eu vou ter distorção demais para eu conseguir fazer um alinhador que ele tem que ser bem preciso para conseguir fazer as movimentações milimétricas aí que eu precise no meu caso. Além de uma melhor adaptação dos meus alinhadores. Pode ser que eu faça tudo bem direitinho, o processo todo correto, mas no início aqui nesse primeiro passo não estava bem,
e aí nenhum alinhador vai conseguir encaixar perfeitamente na arcada do paciente, ou seja, vai ser tudo em vão, tá bom? Então eu vou conseguir esse meu arquivo STL, vou fazer o escaneamento eu vou passar para o meu computador, tá? Quando eu passar para o meu computador, eu vou fazer o upload no meu arquivo, do meu arquivo no meu software. Aqui eu vou falar que eu vou usar o BSP, tá? O Blue Sky Bio, Blue Sky Plan, como vocês podem já ter visto. E aí vou lá, quero fazer um caso de ortodontia, fazer um alinhador e vou importar os meus modelos. Quando eu importar os modelos, já vai aparecer lá o meu modelo. E aí eu vou simplesmente fazer a marcação dos meus dentes. Vou marcar lá, qual é o dente 31, qual é o 32, onde é que está o 33, onde é que está o 34. E vou marcando todos os dentes em boca até terminar. Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, superior e inferior. Tá? Lembrando que quando eu faço o escaneamento, né, o arquivo STL, ele é um arquivo, pessoal, que ele é oco. Ele é menos que oco, ele é como se fosse só uma lâmina de papel, então eu não tenho volume. Tá? Então no próprio software ele vai pedir para você fechar. O que é fechar? Né? Nesse mesmo passo aqui, ele cria o fundo. Então agora o meu modelo ele não é só mais uma lâmina de papel, né? Onde eu só vejo pela frente. Tá? Eu tenho agora um modelo mesmo, como se fosse vazado. Né? O arquivo STL é como se fosse a minha moldagem. E agora quando eu fecho o modelo, eu tenho como se fosse o meu modelo propriamente dito, como se eu tivesse preenchido com gesso, fazendo uma analogia aí na nossa prática mais comum. Então depois que eu fechei meu modelo, eu vou demarcar o limite de cada dente, então eu vou, como vocês podem ver, cada dente está com uma cor e todos eles têm uma linhazinha azul, onde mostra exatamente a mudança de dente, que é dente, para tecido mole, para gengiva. Porque o software precisa entender se o dente vai ser movimentado ou não. Tá bom? Então o software, o dente quando ele não movimenta, quando eu movimento um dente, eu movimento somente o dente. A gengiva, às vezes ela responde ao movimento do dente, mas eu não consigo fazer uma movimentação ortodôntica de gengiva. Então eu tenho que ter muito cuidado nessa demarcação. Depois eu vou simplesmente marcar os excessos da arcada, né? O que é que não vai servir para mim, né? Na hora que eu for fazer a minha impressão, eu não fazer uma impressão de gengiva demais e gastar, por exemplo, mais material desnecessário. Então eu tenho que fazer essa demarcação também, que seria mais ou menos a demarcação do tamanho do meu alinhador. E aí, a partir de agora, é ortodontia propriamente dita. O que é que você quer fazer? Eu quero vestibularizar esses dois dentes. Então você vai clicar no dente e vai fazer a movimentação de acordo aí com essas setinhas e essas circunferências, esses círculos que tem aqui. Cada cor significa um eixo. Tá? Então o vermelho vai para mesodistal e vai angular. O azul vai intruir ou extruir o dente. O vermelho vai vestibularizar. Então cada um vai fazer uma movimentação e eu tenho que fazer a movimentação exatamente do jeito que eu quero. É assim que o resultado final, que eu vou deixar o meu paciente com o resultado final. Então se eu botar errado aqui, depois quando eu for confeccionar a placa, eu não vou conseguir corrigir. Entendeu? Então aqui é a hora crucial do meu tratamento. É aqui onde eu vou fazer o meu tratamento ortodôntico. Depois disso eu vou planejar se eu vou precisar colocar algum botão ou não. Vou inserir os botões, por exemplo, para alguns tipos de movimentações eu preciso de alguns tipos de botões, pelo menos para extruir um dente eu preciso ter um botão porque o alinhador em si não vai conseguir fazer essa movimentação. Tá? Então quando eu definir onde o meu dente vai ficar, quais botões serão necessários, eu vou simplesmente fazer a exportação, o software, dependendo do software que você usa, ele vai cobrar nesse momento, né, que é o de exportação, ou ele vai cobrar para você adquirir o software, né, como um todo. Por exemplo, o Exocad ele planeja de acordo com
você compra o software e aí você pode usar quantas vezes quiser. Esse aqui você pode usar, mas se você for realmente usar, né, se você for realmente fazer o uso do alinhador, do alinhador, né, ele vai lhe cobrar pela exportação. Porque para eu imprimir na minha impressora, pessoal, eu tenho que ter outro tipo de arquivo. E aí é isso que o software vai te cobrar. Tá bom? Então aí você vai exportar, vai pagar nesse nosso software que a gente está demonstrando. E aí eu vou imprimir os modelos. Os modelos eles vão sair numa sequência, por exemplo, de 1 ao 10, do 0 ao 10. Onde o 0 é o inicial e o 10 é o final, onde eu vou fazer o meu retentor, então a minha contenção. Tá? E aí vai ser uma sequência lógica de movimentações e a partir daí eu vou fazer, né, falando aqui de 0 a 10, eu vou fazer minhas 10 placas. Tá bom? E aí a placa é feita naquelas máquinas de pressão a vácuo, né? Esquenta a plaquinha e a plaquinha vai ser feita. Depois você faz o acabamento da placa e aí vamos para os passos clínicos que vai depender de cada caso. Por exemplo, aqui eu estou demonstrando uma colocação de atáchimas em alguns dentes, nos centrais, em um canino. E aqui ele está fazendo um desgaste, por exemplo, para criar espaço entre um canino e um lateral. Beleza? Então é basicamente isso, como a gente faz um alinhador. É uma prática que às vezes é um pouquinho complicado de começar, às vezes você tem que fazer um certo investimento. Quem não quer fazer o investimento, dá para terceirizar isso de maneira mais barata, tá? Mas mesmo assim, eu encorajo todo mundo a tentar fazer, porque vale muito a pena. Às vezes, para pequenas movimentações, serve para todas as áreas. Por exemplo, você é da área de prótese, quer movimentar um dente para fazer uma prótese melhor, você é da dentística, quer abrir espaço para fazer uma restauração, né? Você é ortodontista, dá para fazer, você é clínico geral, dá para fazer. Então, você sabendo os princípios da oclusão aí, dá para você entrar na gama de profissionais que usam ortodontia digital para trabalhar. Então é isso, muito obrigado, espero que tenham gostado e vamos lá para a parte 2, onde a gente vai aprender a pôr a mão na massa aqui no Blue Sky. Obrigado e até lá!